tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, pedia para continuarem a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vamos iniciar uma nova rúbrica aqui no canal em que basicamente eu mensalmente irei revelar uma posição do meu portfólio pessoal de ações com indicação da rentabilidade atual em termos percentuais que estou a retirar desse investimento e também a revelação dos montantes totais investidos em cada uma das posições. Caso queiram conhecer desde já todo o meu portfólio pessoal de ações com indicação de rentabilidades e de montantes totais investidos, poderão subscrever o meu Patreon, cujo link vou deixar na descrição deste vídeo. Antes de vos revelar a minha primeira posição do meu portfólio pessoal de ações, gostaria de referir que este vídeo não deve ser visto de todo como uma recomendação de investimento, sendo apenas a minha opinião pessoal sobre a ação. Posto isto, a primeira ação da minha carteira pessoal que vos vou revelar é o PayPal, que foi uma posição que eu fui construindo entre finais de fevereiro e início de março, aproveitando algumas quedas da ação e também no índice Nasdaq, e portanto, basicamente, eu atualmente detenho 6 ações desta empresa, sendo que adquiri a um preço médio de cerca de $250, e considerando a cotação de fecho da passada sexta-feira, dia 19 de março, isto significa que atualmente, considerando o efeito cambial, eu tenho uma perda de cerca de 2,5% na posição. Esta perda residual não me preocupa, porque é uma ação que eu acredito bastante no longo prazo, porque acredito desde logo no futuro e no potencial do setor dos pagamentos digitais, e esse facto levou-me inclusivamente a optar por investir no PayPal em detrimento de outras empresas, como por exemplo a Mastercard e a Visa. Para conhecerem melhor a empresa, não percam já de seguida a análise na minha tela. Cá estamos então na minha tela para conhecer mais sobre o PayPal. Antes de passarmos aqui a números e a perspectivas sobre o negócio, que são obviamente muito importantes, gostaria apenas de vos dar aqui algumas notas sobre a história do PayPal. Isto é sempre um ponto que eu gosto de pesquisar nas minhas empresas, conhecer um pouco da sua história, desde a sua fundação até momentos altos na vida da empresa e também momentos baixos, que também são importantes conhecer. E aqui no caso do PayPal temos a sorte que eles no site têm uma infografia bastante resumida dos principais acontecimentos que marcaram a vida da empresa. Portanto, o PayPal teve origem em 1998, em dezembro de 1998, sendo que inicialmente a empresa que estava por trás do PayPal tinha a designação de Confinity, sendo que esta empresa Confinity lançou já em julho de 1999 a aplicação PayPal. Depois, um outro momento importante também na vida do PayPal foi em 2000, ou seja, a Confinity, que era a empresa que deu origem ao PayPal, em 2000 foi fundida com um banco online chamado X.com. E adivinhem em casa quem era um dos fundadores deste banco online X.com. Nada mais, nada menos do que Elon Musk, o CEO da Tesla. Portanto, como vemos, o Elon Musk desde muito cedo e desde sempre foi um empreendedor nos mais variados ramos de atividade. Depois também um outro ponto importante aqui na vida do PayPal foi a aquisição pelo eBay em 2002. Portanto, também aqui um outro momento alto da história do PayPal. Depois, indo aqui mais para a frente, em 2013, a partir de 2013, vemos que o PayPal tem tido uma política agressiva ao nível de aquisições, com a aquisição de vários negócios e de várias empresas, com um ramo de atividade bastante semelhante ao PayPal. E aqui também queria destacar que em 2015 houve a segregação, a separação do PayPal do eBay, e o PayPal entrou na bolsa de Nasdaq em julho de 2015. Portanto, também acaba por ser aqui, obviamente, um momento bastante alto na história do PayPal. Deixando-nos então de histórias e falando de números, que é aquilo que imagino que vocês aí em casa estão mais preocupados e mais curiosos em conhecer sobre o PayPal, eu trago-vos aqui genericamente o balanço e a demonstração de resultados consolidado para terem uma noção dos números atuais do PayPal. E, portanto, a nível de balanço, posso dizer que é um balanço relativamente estável. Ou seja, se nós olharmos para aquilo que é o total do ativo é cerca de 70 mil milhões de dólares a 31 de dezembro de 2020. E se compararmos esse total do ativo com o total de passivo, que são cerca de 50 mil milhões de dólares, vemos que em termos de autonomia financeira, ou seja, nós temos aqui um total equity na ordem dos 20 mil milhões de dólares,
Portanto, temos aqui uma autonomia financeira que para empresas deste tipo de setor, deste tipo de atividade, são relativamente estáveis e relativamente aceitáveis. Depois também notar o facto do total do ativo corrente ser superior ao total do passivo corrente, como podemos ver aqui, comparando o Total Current Assets com o Total Current Liabilities. Portanto, verificamos que temos um Total Current Assets na ordem dos 50 mil milhões de dólares para um Total Current Liabilities de cerca de 38 mil milhões de dólares. Portanto, é um balanço que se pode dizer relativamente saudável. Passando para a demonstração dos resultados. Aqui vemos que o PayPal em 2020 teve uma receita de cerca de 21,4 mil milhões de dólares e para conhecermos aqui um pouco do negócio do PayPal, nada melhor do que vermos quer a distribuição geográfica, quer a distribuição por segmentos deste volume de negócios. Portanto, olhando então aqui para a nota do anexo relativamente à receita da empresa, podemos verificar que em termos de distribuição geográfica há aqui um peso significativo dos Estados Unidos, na ordem dos 50%, perto de 50%. Depois a segunda geografia, o segundo país com maior importância é o Reino Unido, que tem uma receita aqui de cerca de 2,3 mil milhões de dólares em 2020 e depois as restantes geografias, os restantes países, representam cerca de 8 mil milhões de dólares da receita do PayPal, sendo que aqui eles dão a nota que nenhum país individualmente, sem ser os Estados Unidos e o Reino Unido, representam mais de 10% das vendas da receita do PayPal. Depois, olhando aqui para os segmentos do negócio do PayPal, verificamos que o PayPal tem aqui duas grandes fontes de receita, as Transaction Revenues. E o que é que isto significa? Significa que basicamente o PayPal retira muita da sua receita pelas transações que existem na plataforma. Ou seja, a plataforma normalmente tem comerciantes de um lado e tem clientes do outro e pelas transações que existam na plataforma é normalmente cobrado um FII aos comerciantes que se encontram na plataforma. Portanto, grande parte das receitas que vêm do PayPal tem a ver com o número de transações que existem no interior dentro da plataforma. Por isso é que drivers, como já vamos ver de seguida, como o número de contas ativas e também como um volume total de transações que acontecem na plataforma são essenciais e são muito importantes neste tipo de negócio. Depois temos aqui uma segunda categoria de receita, mais residual, é certo, mas também contribui com receita para a empresa, que são outras fontes de valor acrescentado. E aqui, por exemplo, o que é que nós temos? Nós temos a possibilidade que o PayPal oferece aos seus clientes de fazer empréstimos, quer aos comerciantes, quer aos clientes finais, e esses empréstimos, essa concessão de empréstimos de pequeno valor pelo PayPal, o PayPal cobra FIIs e cobra também juros de empréstimos, como se fossem empréstimos bancários. Portanto, é também aqui normalmente uma outra fonte de receita para a empresa. E genericamente, estas são as fontes de receita da empresa, que totalizam, como já vimos, mais de 21 mil milhões de dólares. Voltando novamente à demonstração dos resultados, já vimos quais as duas fontes de receita primordiais da empresa, do PayPal. Também destacar aqui alguns custos que existem ao nível da demonstração dos resultados. Ou seja, o PayPal tem custos nas transações, ou seja, tem custos para efetuar as transações, que se encontram aqui nesta linha de Transaction Expense. Depois também tem aqui custos relacionados com Transaction and Credit Losses, ou seja, tal como referi há pouco, o PayPal concede empréstimos, quer a comerciantes que estão na plataforma, quer a clientes finais, e portanto os empréstimos, como os empréstimos bancários, também têm graus de incumprimento. E portanto, aqui nas contas do PayPal encontra-se também refletido essas perdas com empréstimos que foram feitos, sendo que em 2020 houve um substancial aumento destes montantes relacionados com perdas de crédito. Além disso, também existe aqui um outro custo nesta rúbrica que tem a ver com o seguinte. Se formos aqui à página do PayPal, o PayPal tem um programa de proteção quer de comerciantes, quer também de clientes finais. E se nós vemos aqui, por exemplo, na perspectiva do comprador, aquilo que nós vemos, se formos aqui para baixo, é que se nós eventualmente fizermos uma compra a um comerciante através do PayPal e posteriormente vermos que a compra que nós fizemos não está de acordo com aquilo que nós estávamos à espera,
ou se a mercadoria eventualmente vem danificada ou até não chega até nós. E existe aqui um esquema de proteção que o PayPal oferece, que é uma boa mais-valia que o PayPal tem no seu negócio, em que basicamente até 180 dias o PayPal pode nos reembolsar, mediante prova, mediante comprovativo, esta compra. Pode-nos reembolsar esta compra. E depois, suponho eu que o PayPal terá de obter este dinheiro junto do comerciante. E aqui podem haver situações em que o PayPal não consiga recuperar o dinheiro, daí existirem também perdas nas contas relacionadas com este tipo de situação, com este tipo de programa. Voltando à DR, depois temos aqui outros custos mais comuns, como por exemplo custos ao nível da tecnologia e desenvolvimento da plataforma, ou seja, isto é uma plataforma que exige um investimento constante e, portanto, é natural que existem custos com a manutenção e com o desenvolvimento das várias plataformas do PayPal. E depois temos aqui outros custos que são habituais noutro tipo de empresas também. Basicamente, se olharmos aqui para as contas, verificamos que o resultado GAAP, ou seja, o resultado contabilístico por ação em 2020, ascendeu a cerca de 3,58 dólares por ação. Também é interessante olhar para aquilo que tem sido a evolução das contas do PayPal ao longo do tempo. E aqui nós temos uma apresentação recente que o PayPal efetuou para os seus investidores, em que basicamente nós temos aqui algumas métricas que são fundamentais ao nível do negócio. Primeiro, temos aqui este TPV, que basicamente representa o total de transações em valor que foram havendo na plataforma, nas várias plataformas do PayPal ao longo dos últimos anos, desde 2015. E nós vemos que, de facto, o volume total de pagamentos nas plataformas do PayPal teve um crescimento exponencial, ou seja, aqui em cerca de 5, 6 anos, os valores triplicaram. Depois, ao nível da receita, a receita também mais que duplicou desde 2015 até 2020, passando de cerca de 9,2 mil milhões de dólares para 21,5 mil milhões de dólares em 2020. É um crescimento bastante significativo, tendo em conta o horizonte temporal tão curto, que é este. Depois também, outro ponto que eu acho que é interessante no PayPal e que se tem verificado ao longo do tempo, é que a margem operacional tem melhorado significativamente ao longo dos anos. E nós vemos que desde 2015 o PayPal melhorou a margem operacional de 21,1% para 25,1%. Aqui foi um aumento na margem de 4 pontos percentuais, o que é significativo. E eu acho que de facto uma das grandes vantagens deste negócio é que é um negócio que cresce, mas as margens vão melhorando ao longo do tempo. Portanto, acho também aqui um ponto bastante interessante no negócio, na minha opinião. E finalmente, aqui o Free Cash Flow, que basicamente representa o cash flow gerado pela operação, que está disponível para os acionistas, teve um aumento de cerca de 2,7 vezes neste horizonte temporal, desde 2015 até 2020. Seguidamente, temos aqui a performance do PayPal na bolsa, desde julho de 2015, a altura em que está cotado, e nós vemos que a performance tem sido muito significativa, com um crescimento no valor da ação superior a 500% neste horizonte temporal. Depois, nesta apresentação do PayPal, também são dadas algumas notas sobre aquilo que poderá ser o futuro do PayPal e, de facto, é esperado, de acordo com este relatório, que o digital vá assumir um papel cada vez mais importante naquele que é o principal mercado do PayPal, que é os Estados Unidos, e a penetração do digital no mercado digital, que em 2019 era de cerca de 12%, em 2020 aqui as estimativas é que tenha chegado a 17%, e de facto pensa-se que o ano 2020 marcou aqui uma nova era no mercado digital, no peso no mercado digital, e espera-se que até 2025 o peso nos Estados Unidos atinja 24%, que é um aumento bastante significativo. Depois, um outro ponto que também queria destacar desta apresentação é que o PayPal em 2020 lançou um programa do Buy Now, Pay Later, em que basicamente permite aos consumidores adquirirem determinados produtos e poderem nos pagar sem qualquer juro em 4 prestações. E de facto isto foi muito bem recebido pelo mercado. Há já um conjunto de comerciantes que têm acordos com o PayPal para permitir isto, para permitir esta situação do Buy Now, Pay Later, e de facto verificamos aqui pelos números que a reação dos consumidores a este novo programa foi muito positiva. Queria também destacar um outro ponto, que é o PayPal em 2020 também lançou
a possibilidade de pagamentos por QR Code com vários dos seus comerciantes, portanto, isto mesmo, pagamentos fisicamente, e que também é uma experiência que, daquilo com o que eu pude verificar, está a correr também bastante bem. Portanto, o PayPal tem aqui demonstrado uma capacidade para estar constantemente a inovar e a reinventar-se, o que também é um ponto bastante positivo em qualquer empresa. Depois, finalmente, nesta apresentação, o PayPal deixa também algumas perspectivas para aquilo que poderá ser a evolução da sua atividade até 2025. E, portanto, ele genericamente deu aqui alguns números de algumas estimativas. Isto são estimativas, valem o que valem, mas é sempre um indicador que devemos ter em consideração. Em primeiro lugar, o número de contas ativas, que neste momento já se situa perto dos 400 milhões em 2020. Espera-se que possa aumentar até 750 milhões de contas em 2025, o que dá aqui um crescimento médio anual de cerca de 15%. De notar que para o PayPal o conceito de conta ativa é uma conta que tenha efetuado pelo menos uma transação nos últimos 12 meses. Este é o conceito de conta ativa. Depois também o volume de pagamentos total na plataforma prevê-se que chegue aos 2,8 bilhões de dólares, o que representa um crescimento médio anual de 25% ao ano, o que é também bastante significativo. Depois, estes indicadores em termos de receita para a empresa, o que é que isto vai significar de acordo com o PayPal? A receita em 2020 ascendeu a cerca de 21,5 mil milhões de dólares e prevê-se que em 2025 possa chegar aos 50 mil milhões de dólares, o que representa aqui um crescimento médio anual na casa dos 20% e que foi, por exemplo, mais ou menos o crescimento, até um pouco acima, que houve em 2020. Portanto, as perspectivas de crescimento do PayPal são bastante animadoras. Depois, indo aqui para baixo, espera-se também uma melhoria da margem operacional, como tem acontecido no período 2015 até 2020. Espera-se que neste horizonte temporal continue a haver um crescimento da margem e eu, sinceramente, pela tipologia do negócio do PayPal, acredito que isto vai acontecer. É muito possível de acontecer. E depois também o lucro por ação, espera-se que tenha neste período um crescimento médio anual de 22%. Por exemplo, para terem uma noção, uma métrica que normalmente se utiliza para a análise fundamental, o Price to Earnings Ratio, que já falamos aqui num vídeo anterior no canal, neste momento, para o caso do PayPal, em 2020, considerando os valores de 2020, ascende a cerca de 60 vezes. Ou seja, considerando este crescimento médio anual de 22% até 2025, a cotação atual, assumindo este crescimento, o P/E ratio sofrerá aqui uma diminuição, assumindo que não haveria qualquer evolução ao nível da cotação. Portanto, as perspectivas de crescimento do lucro para o PayPal também são bastante animadoras. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!